Bom, nós falamos de associação de resistores, associação em série, associação em paralelo. Nós avaliamos diferença de potencial nos extremos dos resistores. Nós falamos de corrente elétrica. Então, nós vamos falar aqui agora sobre instrumentos de medidas elétricas. Quando você está lidando com um circuito, você utiliza instrumentos para medidas elétricas para avaliar o que está ocorrendo naquele circuito. Então, aqui do lado esquerdo, nesta figura aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos um resistor R2, um resistor R1, nós temos uma fonte, essa fonte tem uma resistência interna, nós temos foi mostrado aqui a corrente passando pelo circuito. E se nós quisermos avaliar qual é o valor da corrente que circula nesse circuito aqui, nós vamos utilizar um aparelho chamado amperímetro. Ainda a unidade, né? Unidade de corrente é ampere. Então, o amperímetro é um dispositivo, um instrumento que nós usamos para medir a corrente elétrica. Também, para nós medirmos diferença de potencial, nós usamos um instrumento chamado voltímetro. Na maioria das vezes, nós temos um único aparelho, conforme esse mostrado nessa figura aqui, ó. Nós temos um único aparelho que ele tem a função de amperímetro e a função de voltímetro. Ele mede corrente e mede voltagem, diferença de potencial. Basta que você vire a chave aqui para determinadas posições e utilize os cabos conectados nos locais corretos. Aí você pode usar esse aparelho tanto para medir corrente, ele vai funcionar como um amperímetro, ou também pode usar para medir diferença de potencial, ele vai funcionar como um voltímetro. Aqui mostrei um voltímetro analógico. Esse aqui só tem a função de medir diferença de potencial. Esse aqui mede as duas coisas. Como é que deve ser ligado, então, um amperímetro para medir corrente? Note que aqui está o circuito e aqui é o mesmo circuito da esquerda, onde nele foi acoplado os aparelhos, os instrumentos para medir corrente e para medir diferença de potencial. Veja bem, quando eu quero medir a corrente, eu vou abrir o circuito. Então, note aqui, ó, abri o circuito e coloquei o amperímetro de tal maneira que toda corrente que venha fluir no circuito tem que necessariamente passar pelo amperímetro. Então, seria esse mesmo circuito aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a bateria, tenho aqui a resistência interna da bateria, aqui então está a minha bateria, aqui está o resistor 1, aqui está o resistor 2 e aqui foi ligado o amperímetro. De tal maneira que toda corrente que passar nesse circuito vai passar também pelo amperímetro. Então, você abre o circuito e pega os dois terminais do amperímetro e liga nesses dois pontos aqui, conforme mostrado aqui, ó. Conforme mostrado aqui, ó. Aqui e aqui. Então, essa é a maneira correta de ligar o amperímetro. Atualmente, tem um tipo de amperímetro que você consegue, tem um instrumento, um aparelho de medida que você pode medir a corrente sem abrir o circuito, mas nós não vamos falar disso aqui agora não. Ele é uma espécie de um alicate que simplesmente abraça o entorno do fio e aí ele mede a corrente que passa por aquele fio. Na parte de magnetismo a gente vai falar disso. Então, esse amperímetro você precisa cortar o circuito e ligá-lo conforme mostrado aqui.
E quando você quer medir a diferença de potencial, vamos supor que você queira medir a diferença de potencial que existe entre os terminais, que existe nos terminais do resistor 1. Então você tem o resistor 1, cujos terminais estou mostrando aqui em vermelho, ó. Então, para ligar o voltímetro, para medir a diferença de potencial, eu simplesmente pego os terminais do voltímetro e ligo em paralelo com o resistor onde eu quero medir a diferença de potencial. Então, o voltímetro você vai ligar em paralelo e o amperímetro você vai ligar em série. Você vai ligar o amperímetro em série com aquilo que você quer medir a corrente. Isso é o voltímetro que você encontra no mercado. Aqui ele tem a função de voltímetro e amperímetro, portanto ele é chamado muitas vezes de multímetro, porque ele tem mais de uma função. E quando você quer medir, por exemplo, a corrente, então se você quer medir a corrente no que passa pelo circuito, você precisa de um instrumento de medida que não altera o que já vem acontecendo no circuito. Quando você vai fazer uma medida, você precisa de um instrumento de medida que realiza a medida sem alterar aquela grandeza que você está medindo. Se você vai medir o comprimento de uma barra, você vai usar uma fita métrica, por exemplo, que não venha deformar aquela barra. Então, você vai usar um instrumento de medida que não altera a grandeza física que você quer medir. Então, se eu quero medir a corrente que passa por esse circuito, eu vou ter que colocar aqui um instrumento que não apresente nenhuma resistência. Porque se ele apresentar uma resistência elétrica, a corrente que passava antes é I, e a corrente que vai passar depois vai ser um I' menor que o I inicial que eu queria medir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arranjar um instrumento com a menor resistência possível. Então, o amperímetro que a gente compra no mercado, nós exigimos sempre um amperímetro de resistência muito baixa. Resistência elétrica muito baixa. Se eu estou falando de um amperímetro ideal, essa resistência tem que ser zero. Esse é o amperímetro ideal. Na verdade, os que a gente compra no mercado, eles apresentam uma resistência, mas é uma resistência muito menor do que essas envolvidas aqui, ó, R2, R1, Rzinho. Então, o fabricante, ele busca construir o amperímetro de forma a apresentar a menor resistência possível. Se ele apresentar uma resistência zero, ele é o amperímetro ideal. Então tá aí. Então o amperímetro ideal é aquele amperímetro que apresenta uma resistência nula. E o voltímetro? Tá aqui o voltímetro, ó. Nós ligamos ele em paralelo. Se aqui, ó, eu tenho uma corrente I que passa por aqui e que passa por aqui. Então, quando eu ligar o voltímetro, para que não altere essa corrente que passa por aqui, se eu ligar um voltímetro aqui, ó, repare que o voltímetro vai estar em paralelo com esse resistor. Então aqui, ó, é um nó. Isso aqui é um nó. E se isso aqui é um nó, é de se esperar que a corrente se divida para cá e para cá.
Só que o interesse nosso é que essa corrente aqui, ó, esse I, seja zero. Para essa corrente ser zero, a corrente que passar pelo resistor, se nós queremos que a corrente que venha passar pelo voltímetro seja zero, nós precisamos de um voltímetro que apresente uma resistência muito alta. Resistência é a oposição à passagem da corrente. Então nós queremos um voltímetro que apresenta um R, resistência, grande. Então o voltímetro, quando o fabricante vai fabricar o voltímetro, ele trabalha na estrutura desse aparelho de tal forma que a resistência elétrica dele seja muito grande. Se essa resistência elétrica tende a infinito, aí você fala que você tem um voltímetro ideal. Na verdade, o voltímetro que você encontra no mercado, ele não tem resistência elétrica infinita, mas a resistência elétrica dele, comparada com as resistências do circuito, é muito, muito grande. De tal forma que você tem um voltímetro, um aparelho capaz de lidar com a medida de diferença de potencial de uma forma com uma precisão razoável. Por isso que o fabricante está sempre em busca de fabricar um voltímetro com a resistência elétrica bem alta. Se a resistência é infinita, nós falamos que estamos diante de um voltímetro ideal. Então são esses aí os instrumentos de medidas que nós podemos usar no nosso circuito para obter medidas de corrente e medidas de diferença de potencial, voltímetro e amperímetro.